Gratidão. E aqui a gente vai falar de mais uma lei da manifestação de energia, né? Então, a gente compreender um pouco mais como é que a gente manifesta do invisível para o visível. Então, uma lei que estou estudando bastante é a lei da simetria. Então, como é que isso acontece? Simetria, né? Então, existe uma verdade absoluta, né? Uma única verdade, uma única consciência, e ela está projetada em várias formas, gente. Nossa, a gente, visto lá de cima, a gente como forminhas aqui embaixo. Sabe aquelas forminhas? Várias forminhas que estão recebendo energia e estão manifestando a sua essência. Veja que incrível, né? Então, na verdade, a nossa reconexão com a nossa essência nada mais é do que nós manifestarmos na matéria o que somos. Então, a lei da simetria permite que essa energia que vem se projete na forma, então ela chega neutra e a gente começa a dar sentido para ela. Então, eu vou pegar essa energia e vou criar alguma coisa. Nos tornarmos co-criadores conscientes significa que eu pego essa energia e vou criar conscientemente as coisas no mundo fenomênico. Só que a partir do quê? A partir do meu próprio veículo, da minha própria consciência. Quer dizer, o meu veículo é somente um instrumento de manifestação. Mas quem faz é a consciência, é o eu superior, né? Então, o eu superior projeta na fisicalidade nossa, na mente física, e a gente manifesta. Então, a lei da simetria, ela vai reger toda essa energia e vai permitir que as coisas sejam harmonizadas. Então, a forma tem que expressar a essência. Por isso que a gente, às vezes, percebe, né, situações, pessoas que estão todas, né, ou muito tensas, ou de todo tipo. As formas estão de todo tipo. Por quê? Porque a manifestação da forma não está condizente com a essência. Então, quanto mais a gente se alinha com a essência, mais a gente se torna o original, o verdadeiro. Então, o falso, né, vai sendo transmutado, vai sendo retirado, vai sendo modificado, e o verdadeiro vai aparecendo. Então, como diz, a verdade é una, é uma coisa só. Só que ela vai se expressando em várias formas. E o que é a transição planetária dentro dessa lei da simetria? É pegar essas formas, sacudir, dar uma limpada, transmutar, reorganizar todos esses corpos e alinhá-los às essências. Então aí os seres vão ficar todos brilhantes e eles vão começar a se comunicar, porque aí cada peça, cada ser, cada forma que desperta se reconecta ou se alinha com outra, se encaixa. Então as peças começam a se encaixar. É incrível, né? Então essa lei da simetria, quando compreendida, a gente começa a trabalhar na gente, né? Porque tudo que a gente faz no mundo interno. Lembrando que se a gente está buscando simetria no mundo externo, ou se a gente está buscando harmonia, ou se tudo que a gente estiver buscando fora, paz, tudo isso a gente vai ter que primeiro trabalhar na consciência. Então, lá você vai fazer esse trabalho, lá você vai perceber como operam essas energias para que você projete fora e perceba conscientemente, gente. Então, eu estava trabalhando essa lei da simetria, saí, fui comprar algo, paguei com dinheiro, né? E aí a moça me deu um troco de R$10,10. Aí ela olhou e falou assim, nossa, 10,10. Aí eu falei, nossa, é dia 10, hora, 10 horas. Aí eu falei, que isso, gente? Ela ficou olhando e falou, meu Deus, o que é isso? E aí, na verdade, né, só não era a hora, não era 10 horas, só quase. Aí ela pegou, aí eu falei, né, que houve uma sincronicidade, né? E essa sincronicidade, ela também faz parte da lei da simetria. Então, quando a gente está envolvido com esses trabalhos, a gente está imbuído desse autoconhecimento e buscando esses processos e alinhado no momento presente, tudo começa a se alinhar, a gente começa a compreender como essas leis estão operando em nós. Então, não tem lugar errado, não tem hora errada, não tem por que eu tinha que pagar em dinheiro e por que tinha que acontecer isso. Né? Então, são coisas que não foram programadas e que se deram. Por quê? Porque elas estão em linha com as leis que estamos trabalhando. Então, o importante de todos nós é percebermos essas leis de manifestação da energia, porque essa foi uma lei de manifestação da energia. Né? Então,
Manifestação significa que ela está acontecendo, você está vendo no mundo concreto, no mundo fenômeno, na nossa realidade externa. Então aí você começa a entender as leis, porque elas são invisíveis. Elas estão trabalhando do imaterial. No imaterial, muitas vezes, é mais fácil a gente perceber. Nós, né, que trabalhamos com energia, a gente percebe no imaterial a lei acontecendo. Por quê? Porque é muito mais rápido, porque não há espaço-tempo. Então, eu percebo algo que está vindo porque não tem espaço-tempo. Quando começa a denser, né, e entra nessa densidade de espaço-tempo, que é uma densidade mais densa mesmo, né, mais rígida, aí entra naquela linha do tempo que tem um tempo e um espaço, né? Então, demora um pouco para acontecer. Então, aquilo, na verdade, eu tinha percebido numa situação que ia acontecer, porque eu estava estudando isso, e aí aconteceu essa sincronicidade e como que aquilo validou, desceu para essa linha, para essa sintonia com o mundo fenomênico, com o mundo da manifestação física, com a realidade nossa do dia a dia. Então, tudo acontece em todas as realidades, isso que é importante frisar. Então, essa lei da sintonia, ela acontece no imaterial e acontece no material. Ela sempre vai acontecer em todos os níveis de consciência. Só que o quanto a gente percebe disso é o quanto nós estamos acordados, despertos e atentos. Por isso que o estado de atenção, quando a gente vai praticando, né, a gente só pode viver no agora, né, quando a gente está fazendo esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui exige que a gente esteja no estado de presença. Ou seja, se um momento eu saio para lá, eu já volto para cá. Por quê? Porque a gente tem que se manter ancorando as energias do momento, as energias do agora. Porque esse é o trabalho de ancoramento energético da quinta dimensão, né? Então esse é o trabalho que nós fazemos, trazendo, canalizando, porque somos a frequência, estamos trazendo a frequência, no caso uraniana, para cá, né? Então a gente tem sempre que estar mantendo a frequência, porque nós somos transmutadores e radiadores dessa frequência. Então todas as pessoas que coligam conosco, elas recebem tudo isso também, né? Então só que elas precisam estar disponíveis. Evidentemente que a gente não pode obrigar ninguém, porque é uma outra frequência, certo? Então aí essa pessoa, né? Porque essa pessoa já tinha conversado com essa moça, já tinha percebido algo, né, dessa ser de luz, né? Então aconteceu a sincronicidade, começou a estar acontecendo agora fortemente entre nós e todos os demais. Então chegou um momento de uma conexão coletiva. Então saímos do individual, fizemos o trabalho de individual, começamos a fazer outras conexões e agora está começando a aflorar o coletivo fortemente. Então a gente percebe na realidade as pessoas se conectando, cada um percebendo de um jeito, né? Então, obviamente, a gente não coloca palavras na boca de ninguém, né? Mas deixei que ela espontaneamente percebesse o que tinha acontecido. E ela falou, nossa, né? Então, é interessante porque você percebe que as pessoas, no geral, elas estão percebendo esses movimentos energéticos, porque eles são fortes, e elas estão se posicionando também, se expressando em relação a isso, né? Sem que a gente interfira, né? Então, no passado, de alguma maneira, a gente tem que cutucar mais ou falar alguma coisa para a pessoa sair um pouco daquela tensão, né? Que as pessoas normalmente estão tensas, né? Então, é um trabalho também de tirar essas resistências à comunicação do dia a dia. Então, a lei da simetria, junto também da lei da sintonia, elas acontecem para trazer a manifestação daquilo que a gente quer, ou daquilo que a gente necessita, entendendo, gente, que a gente tem que aprender a co-criar conscientemente. A co-criar conscientemente, a materializar, a manifestar, né? A gente não usa muito a palavra materializar, porque parece que a gente está trazendo mais matéria para esse mundo, né? Então, é manifestar, é trazer aquilo que a gente quer manifestado ali. Então, nós temos que aprender a fazer isso, porque nós somos co-criadores, nós temos esse mecanismo. O que a gente tem que fazer é trabalhar o veículo, porque o veículo tem que permitir a manifestação. Então, às vezes, uma pessoa mandou também uma pergunta que não consegue, né?
manifestar determinadas coisas. Quando a pessoa diz eu não consigo, você está bloqueando, né? Então, nunca diga eu não consigo. Eu não consigo, você tem que retirar completamente do vocabulário. Você fala, eu estou treinando, eu estou me treinando para... Estou me aperfeiçoando, estou me aperfeiçoando. Por quê? Porque você precisa estreitar a lacuna, a brecha, né? Como se chama? A lacuna é aquilo que você quer ter uma vibração. Aquilo que você é tem uma vibração. Então você tem que estreitar esse movimento daquilo que você pensa, sente e manifesta com a vibração da sua essência. Então você perceber a sua essência e você trabalhar o movimento no movimento energético. Então a emoção, a energia, ela tem que estar alinhada àquilo que você está sentindo que você quer. Então, sempre fazer esse movimento percebendo o que você quer e aí você vai visualizar o que você quer, sentindo o que você quer. Então, a manifestação, quando é na quinta dimensão, você já não passa aquela história do pensamento, sentimento, não. Você coliga o seu coração, que é aquele grande impulsionador da emoção, com o seu cérebro, com a sua capacidade superior, né? Com a sua mente. Então, o seu coração é que vai sentir aquilo. Então, você sentiu aquilo, né? Aquilo se manifesta. Não tem como, é uma coisa que se manifesta. Então, comigo acontece isso direto, né? Tem a história dos docinhos, mas tudo bem, acontece comigo, gente, é uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque foram exercícios que eu fui fazendo para conseguir compreender a lei da manifestação. Então, chega um momento que esse exercício, ele ficou de alguma maneira internalizado, né? Então, você estava caminhando, aí de repente, eu senti já né, algum petit four, alguma coisa assim, e aparece uma bandeja de carominas, né? E era uma demonstração que estavam fazendo, próximo da minha casa também, em um evento. E aí eu vi aquilo, aí a moça olhou assim, eu olhei, todo mundo olhou para a carolina e ela falou assim, você quer experimentar? Eu falei, obrigada, né? E lá fui eu comer a carolina. Então, essas manifestações, gente, já fazem parte, né? São coisas que acontecem para a gente entender mesmo que somos nós os manifestadores. Nós somos os co-criadores. Então, não tem nada errado, nada errado. Só é muito divertido e muito, porque são presentes de Deus, né? Então, eu sempre me colocava assim, né? Quando eu começava a fazer essas questões de manifestação, para conseguir compreender como é que essa energia opera em mim, como é que a gente faz as coisas acontecerem. Então, quando essa pessoa diz não consigo, ela está indo contra Deus, ele é co-criador, né? Então ele tem que se colocar, não, peraí, desculpa, errei. Porque senão você coloca a resistência e a energia contrária daquela que você quer. Então, na energia da manifestação, você tem que estar ali imbuído da sua própria energia, da sua emoção, né? Da graça de manifestar algo que você quer, e você faz esse movimento. Fez esse movimento, você vai alcançar esse estado. Quando você alcançar esse estado, você esquece. Você não fica mais lá, você sai de lá. Você volta, né, e vai fazer a sua vida. Aí acontecem coisas como essa. De repente apareceu a bandeja, né? Por quê? Porque isso foi criado, né? Só que aí eu soltei isso aí e em algum momento ele apareceu. Só que o interessante de a manifestação, você não vai lá buscar. Esse é o mundo de terceira dimensão. O mundo de terceira dimensão é aquele onde você vai lutar, né? Você vai lutar, isso, aquilo, não, tem que ser hoje, tem que ser amanhã. A quinta dimensão, você vai manifestar. Então, você está no estado de receber, no estado de permissão. E quando você faz esse movimento, aí entra essas leis todas, porque assim, a simetria estava presente. Né? A bandeja estava perfeitamente organizada, tudo estava em ordem, tudo estava... Ou seja, era como se aquilo estivesse a serviço, gente. É uma coisa impressionante. Então, aquilo estava servindo. Era uma bandeja é um símbolo, né? Um símbolo de servir. Então, a gente tem que entender muito essa linguagem também dos símbolos, tá, gente? Porque é a linguagem do todo.
Então, o todo, a unidade, o cosmos, a cocriação, usa os símbolos como linguagem, né? Então, às vezes a gente passa por uma coisa batido, não dá importância, e aquilo está falando com a gente. Então, uma bandeja é uma forma de servir. Então, aquilo está te servindo. Então, você tem que estar aberto a receber. Aí, às vezes, a pessoa passa e fala assim, não, obrigado, não quero. Mas o universo está te servindo, Carolina, vai lá, menina, pega. Então, aí, esse é um ponto, né, que é muito importante a gente trabalhar o receber, se permitir receber. Você está doando, você está recebendo. Você está dando, você está recebendo. O que você está fazendo com aquilo que você está aprendendo? Você está doando para outras pessoas aprenderem. Aí daqui a pouco você encontra o outro que está lá numa bandeja de alguma outra coisa, mas ele também vai fazer um movimento. Então, ele de repente, ou ela, né, fazem um movimento e aquilo se encontra com o outro que fez outro. Então, está todo mundo servindo ao planeta, servindo a todos, né? Então, isso é a grande cocriação, a colaboração, e isso é a prosperidade, né, que a gente busca numa quinta dimensão. Porque aí todos vão fazer esse movimento com essa simetria, conhecendo essas leis, participando, percebendo conscientemente. E aí não tem mais essa história de que alguém vai chegar naquela bandeja, vai tirar tudo e vai falar assim, isso tudo é meu, né? Ou então vai responder, vai falar, não, não pode comer, como acontece. Então aí houve toda uma delicadeza, não, tal. Por quê? Porque a gente está trabalhando essas leis superiores que promovem uma energia em nós, uma atuação em linha com as leis maiores e não com as leis menores, vamos chamar assim, né? Somente com as leis materiais físicas. Por quê? Porque a lei material física é, tá bom, essa aqui não, mas aqui tem que pagar, aquele outro é meu, aquele outro é seu. E aí não funciona a operação da lei da manifestação. Por quê? Porque é uma lei superior. Então, a forma de a gente atuar diante de uma lei superior é a gente permitir. Então, a gente precisa de determinadas coisas, tem que fazer determinadas coisas, você vai permitir que aquilo se dê. Por quê? Porque uma lei, você está sob leis superiores, entendendo gente, que se a gente está na quinta dimensão, a gente já está sobre essas leis e a gente só tem que entender como funciona. Para isso, a gente tem que trabalhar a percepção, né? Então, a gente tem que trabalhar o silêncio, o ruído interno e a mente. A mente, que a mente vai dizer assim, não, mas sabe, não, mas acho que é muito doce, né? Então, esquece tudo isso. Na lei da manifestação, o que é o modus operandi? É a graça da vida. Então, manifestou determinada coisa, você está vendo determinada coisa, você está percebendo que aquilo, você mesmo que criou, e aquilo foi entregue para você, é maravilhoso. Então, você vai aprendendo a criar conscientemente outras coisas. E aí você vai aumentar a sua capacidade de cocriação para coisas maiores, para outras coisas, que vão abranger outras pessoas. E daí a pouco você está criando uma coisa que vai beneficiar 50 pessoas. Depois você vai fazer uma coisa que está beneficiando 100 pessoas. E assim, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Você pode ir criando junto, lembrando que não é uma mente física criando, gente, né? Não é a mente física falando assim, não, eu quero hoje ser, né? Não. É a mente superior que está criando a partir da mente física, porque a mente física cedeu o comando para o eu superior operar. Então, a mente física, o trabalho dela, que é sair da frente, é permitir e estar no estado de presença, observando o que a vida, o movimento que está acontecendo em função daquilo que ela mesma está fazendo. Então, aí a gente começa a fazer movimentos conscientes que são maravilhosos. E aí a gente percebe que a cocriação não pode pôr força, nem resistência, nem exigência. Não existe. Não existe eu quero isso agora. Aí você está indo contra a lei da cocriação, porque você não está cocriando com o Criador, ele tem uma mão leve, invisível, que daqui a pouco pôs a Carolina lá,
e você está lá fazendo uma força gigantesca, querendo as coisas e ainda brigando com os familiares, com todo mundo, que é assim, que é assim. Aí você está batendo nas leis, né? Se debatendo e nem sabe que existe lei superior. Né? Então, todo o processo energético de manifestação de leis, manifestação da energia na matéria, é muito sutil, gente. Então tem que ir com muita calma, porque às vezes você encontra o que você criou, co-criou, você encontra no chão, na rua, você encontra lá, tá lá, no asfalto, aquilo que você co-criou. Aí você fala, caramba, oh meu Deus, né? O que é isso? É você que co-criou. Mas, se você não está atento, você pode pisar em cima e nem ver, né? Nem ver, porque não tem tempo. Como é que eu vou ter tempo de olhar para o asfalto, né? Não dá, não sei. Então, essa sintonia e simetria, ela vai atuar fortemente no nosso cérebro, no lado direito, muito forte. Então, a gente vai trabalhar toda a nossa percepção, a nossa intuição, a nossa capacidade visual, um monte de coisas que vão sendo trabalhadas energeticamente. Por quê? Porque se nós estamos trabalhando com cocriação, nós temos que ter a capacidade de enxergar longe, de enxergar se a cocriação está lá dentro de algum lugar. Mas não é uma percepção que a gente vai buscar com os olhos físicos só. Ela é uma percepção que vem de dentro e que te leva a enxergar porque você está atento. Gente. Então, todo esse movimento energético de manifestação das coisas, ele envolve a atenção plena, que a gente chama, só que é um pouco mais do que a atenção plena, é uma atenção que você desenvolve de caminhar atento. Então, a sua energia ela passa a estar alinhada e você está atento no dia a dia, observando-as como observador, observando as coisas, né? Vendo que o horário tá tudo certinho, você está ali atento. Então, você está no movimento que está descendo da sua energia, que está te mantendo vivo e está o tempo todo manifestando. O tempo todo nós estamos manifestando. Então, eu estou falando aqui, estou co-criando isso que estou falando. Isso, quem está assistindo, ou quem assistir, alguma coisa vai levar disso e vai manifestar também uma cocriação a partir desse tipo de percepção. Então, esse movimento, gente, é tão importante porque todos os seres vão se tornando conscientes da sua própria energia. E aí, o mundo se transforma, porque o mundo externo, novamente, é um reflexo de quem somos. Então, se você tem mais pessoas fazendo esses trabalhos, mais pessoas percebendo a sua capacidade interna, mais despertos, mais seres despertos. Então, aí você vai ver o mundo externo se modificar. Por quê? Porque se a gente começa a co-criar conscientemente, a gente já vai deixar de fazer coisas horrorosas, né? A gente vai começar a fazer coisas mais harmoniosas. Então, essa lei da simetria, ela vai permitir que a gente mesmo, né, a gente tenha mais esse mecanismo trabalhado, porque é simétrico. Ou seja, eu tenho que estar organizada tanto de um lado quanto do outro, né? Então a gente tem que unir todos o nosso lado esquerdo, o nosso lado direito, para se harmonizar, para ninguém querer passar na frente de ninguém, tanto o lógico quanto o intuitivo. E aí, com essa lei operando e entendendo ela, o outro lado, que tem às vezes mais força do lógico, ele começa a perder força. Por quê? Porque o coração é tão forte que a energia do coração vai direto para a intuição, para a percepção. O coração, ele não tem lógica nenhuma, né, gente? O coração não quer saber de lógica nenhuma, ele quer saber de viver, né, e viver feliz. Então, o foco central, sempre para a gente conhecer e perceber essas energias, como elas se manifestam, está no coração. E isso também faz parte de um curso que a gente faz, né, ministra de cocriação de projetos, que envolve o conhecimento dessas leis. Então, também, quem quiser participar desse curso, eu vou deixar o link, a gente organiza turmas, algumas pequenas, porque o importante é compreender, né?
Então, não ter muita gente, não dispersar a energia, mas compreender como funcionam essas leis. Então, isso é muito bacana, gente, porque aí você começa a criar realmente as suas coisas, a sua vida de uma forma mais consciente e não dispersa a energia com aquela loucura do mundo de que vai para cá, vem para lá e no fim não faz nada. Ou então de ficar procurando as coisas. Então, esse trabalho também de cocriação desse curso permite a gente se focar mais na necessidade que a gente tem e não ficar buscando, procurando fora. Você tem que encontrar primeiro dentro de você. Então, aí tem uma série de técnicas, de leis, de conhecimentos, é bastante coisa que ajuda a gente a compreender como a gente funciona e a trabalhar a nossa energia a nosso favor. E aí com o uso de tecnologias também, só que sempre pensando em como nós funcionamos, né? Eu nunca vou lá na tecnologia e fico lá que nem louca procurando, aí agora o que eu falo? Não, a gente sempre tem que buscar o autoconhecimento, como a gente compreende as coisas, e obviamente a gente vai pesquisar, né? Como a gente não sabe, a gente tem que pesquisar mesmo, mas a gente vai estar mais focado, né? Mais ajustado. Então, para trabalhar a lei da manifestação das coisas no mundo, a lei da simetria, também é importante a gente aprender e se desenvolver com ela. Ok? Gratidão.